filho ou criatura de Deus. Quem pode fazer a oração do Pai Nosso e chamar Deus de Pai? Se você é filho de Deus, não há nenhuma hipocrisia em fazê-la. Como definir os filhos de Deus das criaturas de Deus? Duas ações sobrenaturais de Deus em relação ao homem. A primeira, no Éden. Deus criou o homem do pó da terra e compartilhou com o sopro em suas narinas a sua natureza, fazendo do homem a sua imagem e semelhança e, naturalmente, fazendo dos seres humanos seus filhos biológicos e espirituais. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 e Gênesis capítulo 2, versículo 7. Com o pecado, o homem substituiu ou comprometeu a filiação de Deus nele pela filiação de Satanás. Sim, o homem ganhou a natureza de Satanás com o pecado. Em segundo lugar, no Pentecostes. Naquele dia, após a ressurreição de Jesus Cristo no ano 33 da era cristã, Deus soprou novamente pelo seu Espírito Santo como um vento impetuoso, descendo de forma visível sobre cada um que ali estava presente e restaurando a natureza de filhos de Deus a cada um que estava com o coração aberto para receber a Cristo. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Enquanto a Igreja de Cristo estiver na terra, Jesus Cristo continuará partilhando do seu Espírito Santo a todos os que recebem a Cristo, resgatando no pecador arrependido a natureza da filiação de Deus. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, foi crucificado e ressuscitou. Ouçamos o que está escrito no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João no capítulo 1, versículos 10 a 12. Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os judeus e os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. João capítulo 1, versículos 10 a 12. Com base no texto bíblico, só quem tem a natureza de Cristo em si é que é filho de Deus. O apóstolo Paulo afirmou: Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Jesus inaugurou a sua igreja após a sua ressurreição. Jesus deu forma à sua igreja após a sua vitória sobre a morte para a restauração espiritual de todos os que recebem a Cristo com poderes sobrenaturais, superando os poderes do inferno e resgatando a natureza eterna de filhos de Deus. Por mais famosos que sejam os líderes da maior religião do mundo, se não tem a natureza de Jesus Cristo erradicada nele, não tem poder sobre Satanás e seus demônios. Enquanto o cristão de fato e de verdade, por mais simples que seja, exerce autoridade e poder sobre os poderes das trevas, por trazer consigo a natureza de Filho de Deus em Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo. Só os filhos de Deus podem fazer a oração do Pai Nosso. Você que é apenas um religioso e não é filho de Deus, por não ter em si a natureza de Cristo, como pode chamar Deus de Pai? Quem é o seu mediador? Deus deu a Maria o privilégio de ser a mãe biológica de Jesus, da manjedoura até a cruz. A partir da ressurreição, Jesus Cristo deixou de ser o filho de Maria para ser o Salvador, o seu Deus.
Quanto à posição de mediador, lemos na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Deus encarnado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só Jesus é que pode nos devolver a natureza de filhos de Deus. Maria nunca pôde fazer isso porque é tanto humana como qualquer ser humano nascido com a natureza pecaminosa, dependente do Salvador, pois ela mesma disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. Oração, conversa íntima entre pai e filho. Reza é uma série de palavras decoradas para cumprir tabelas religiosas. Oração é conversa íntima entre pai e filho. Deus não quer rezadores usando vãs repetições. Deus quer filhos para manter comunhão e diálogo espontâneo com Ele. Quando orares, fique a sós com Deus, orando ao Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, ou seja, rezas. Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Se seu filho chegar a você e ao invés de estabelecer uma conversa espontânea e ficar repetindo palavras que nada têm a ver com o sentimento e comunhão entre vocês, você vai achar que seu filho está com problemas mentais. Só podemos dialogar espontaneamente com Deus Pai se tivermos a natureza de Jesus Cristo erradicada em nós. Na criação, Deus, através do assopro nas narinas do homem, partilhou seu DNA. Veio o pecado e comprometeu essa natureza. Jesus, no vento forte e impetuoso no Pentecostes, restaurou o DNA de Deus naqueles que recebem a Cristo. Se você tem Cristo, tem o DNA de Deus. Se tem o DNA de Deus, és um filho de Deus. E pode chamar Deus de Pai, ou seja, Pai nosso que está nos céus.